Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Alexandre. Juntamente pastoreamos a congregação da Estrutural, quadra 5. Queremos deixar um texto para a meditação dos irmãos, que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo de número 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Este texto nos fala onde Jesus apazigua a tempestade. Mediante esta leitura destes versículos, 5 versículos, a qual fiz menção da leitura, quero dar o tema sobre Deus estar no controle de tudo. Sabemos que Jesus está na nossa vida, no barco, mas muitas vezes deparamos com tempestades que aparentemente nos tira a paz ou nos tenta tirar a paz. Eu nessa tarde quero fazer menção de 3 lições para vocês, para a minha vida e aos irmãos deste texto. A primeira lição que nós vemos aqui é que sempre existe uma possibilidade da tempestade acontecer. Segundo ponto que nós temos aqui, a segunda lição é que quando a tempestade acontece, revela a nossa fragilidade. A terceira lição é que na tempestade podemos conhecer melhor quem é Deus. Não que a gente não conheça Deus, mas é através da tempestade, diante dessas situações que nós estamos passando, é que nós podemos conhecer e chegar mais perto de Deus. E quando nós observamos aqui o texto, o versículo de número 23 nos diz que ele, entrando no barco, seus discípulos o quê? O seguiram. Nós vemos que os discípulos conheciam muito bem o mar, pois eram pescadores profissionais. Pescavam, mas só que eles não estavam o quê? Eles não estavam preparados para as situações, a tempestade que veio sobre aquele momento. Isso nos revela algumas coisas, alguns pontos. É que a vida não é um parque de diversões, mas também a vida é a travessia de um mar revolto. Os discípulos conheciam o mar, como já falei, eram pescadores. O que era tão familiar para eles, a partir daquele momento se tornou o quê? Uma ameaça. O barco não obedecia mais o seu comando. E quando nós vemos aqui Jesus juntamente com seus discípulos o seguiram, foram para o outro lado do mar. O texto diz que se levantou o quê? Uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Enquanto os discípulos estavam apavorados com a tempestade, Jesus estava dormindo. Devido ao cansaço, Jesus estava tranquilo. A tempestade não tirou o sono de Jesus, a paz de Jesus Cristo. Mas nós observamos aqui os discípulos chegando até Jesus e pedindo: Jesus, mestre, salva-nos.
porque nós estamos perecendo. Nós estamos indo. Nós precisamos, irmãos, ter entendimento que Jesus, ele tem todo o poder para acalmar não apenas a tempestade que está do lado de fora, mas também as tempestades que existem dentro de nós. Isso porque nós precisamos ter um entendimento que Ele é todo-poderoso. E aquilo que nos amedronta, ou seja, as tempestades, as dificuldades, Covid-19, nós precisamos ter entendimento que Deus está no controle de tudo. E aquilo que nos amedronta está debaixo dos seus pés. E quando nós observamos aqui o texto, Jesus acorda e ele começa a fazer algumas perguntas aos discípulos. Por que temeis? Por que vocês estão com medo? E Jesus começa a dizer, homens de pequena fé. Jesus agora usa a sua autoridade, porque ele tem um domínio sobre tudo, e ele dá ordem ao mar agora. E ele estendeu o que? Nós temos aí, repreendeu os ventos. Ele deu uma ordem, ele liberou uma palavra e diz, opa, acalma. Vai vir bonança. E nós observamos que o texto vê o quê? Que naquele momento veio bonança. Os homens se maravilharam, aqueles discípulos se maravilharam. E eles conheciam, andavam com Jesus. Mas ele chegou, quem é este? Que até os ventos e o mar lhes obedece. Para concluir nesta tarde esta palavra, quando entregamos a nossa vida a Jesus e confiamos a Ele tudo aquilo, o nosso anseio, entregamos a Ele toda a nossa vontade, nós podemos dizer que as dificuldades, as lutas, as tempestades estão aí. Está tirando a paz de muita gente, está tirando a alegria de muita gente. Mas nós temos uma coisa, nós temos a paz de Deus. A paz de Deus não é a paz que o mundo dá. Ele sempre está por perto de nós. Para concluir, eu quero deixar um texto para nós, irmãos, que se encontra lá em Mateus capítulo 28, a última parte do versículo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos crer que Deus é poderoso. Vamos crer que Ele está no controle de tudo. Deus é soberano. E quando Ele é soberano, nós temos certeza que as nações se prostram diante dele. Quando Ele é soberano, nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Deus abençoe e um abraço a todos em nome de Jesus. Amém.